E muito boa tarde a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube. Também a você que nos ouve através dos 570 AM da Clube. Seja muito bem-vindo. Bom, esses dias atrás no rádio, estava eu e o Armando conversando sobre uma das profissões que hoje não existem mais da forma que era antigamente, que é a telefonista. Quando a gente ouve telefonista, a gente pensa numa forma de profissão, né? Mas não é dessa que você está pensando que eu estou falando, não. É dessa que você está vendo aí na tela agora. Isso. As telefonistas da Telesp, né? Pessoal que atendia a sua ligação e transferia de acordo com com quem você queria falar. Enfim, era uma telefonista como da empresa, só que numa forma da cidade, né? Era telefonista da cidade. E aí, falando sobre essa profissão e essas pessoas, a gente questionou e levantou aí o questionamento a respeito de se essas pessoas ainda estão vivas, como é que funcionava esse trabalho, como é que era isso aqui em Bariri, né? Aqui em Bariri a sede das telefonistas, inclusive, ficava ali onde fica hoje a sede da Vivo, né? Ali na 15 de novembro, ali, né? Na 15 de novembro, descendo ali depois da lotérica. Mas a gente questionando conseguiu descobrir pelo menos duas aqui em Bariri, e elas estão aqui, nos receberam na casa delas para poder bater esse papo, que é a Celina e a Iracema. Nós esquecemos da Fátima, né? E tinha mais gente também, né? Fátima que trabalha, que tem o negócio de flor lá, como chama? Master Flora. A Fátima também, né? Olha, e sabe que isso é interessante porque lá atrás, essas pessoas que estão aqui eram todas mocinhas, tem até foto delas da época aí, tudo menininha, novinha. E hoje são já mães, avós, pessoas aí que têm outras realidades, né? Não, não, a experiência chegou. Eu vou começar saudando elas aqui, começar com a Celina, que é a dona da casa, que é uma das pessoas que trabalhou nessa época aí. Primeiramente, boa tarde, Celina, um prazer estar aqui na sua casa. Obrigado por receber a gente, viu? Boa tarde, Diego. Prazer é meu, viu? Obrigada. E boa tarde também para Iracema, que está aqui do meu outro lado, também uma dessas moçoilas aí que foi telefonista, não é isso? Boa tarde, Iracema. Boa tarde, Diego. Boa tarde. Gente, você tem noção o que era essa profissão? Não tem, mas hoje você vai tentar entender um pouquinho disso. Não era fácil, não. Ô Celina, me diz uma coisa. Vocês que eram as telefonistas, as pessoas que conduziam a ligação de um lado para o outro da cidade e até de outras cidades também. Como é que funcionava esse trabalho? Quando a ligação era local, era mais rápido e, ao mesmo tempo, às vezes se tornava difícil para o assinante, né? A gente falava o assinante, entender a demora nossa do atendimento, porque eram 200 telefones cada mesa e nós tínhamos 3 mesas no início, depois nós fomos para a 4ª mesa. Então, ao total, nós ficamos com 640 assinantes. E aí, às vezes, eles chamavam 10, 20, tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tinha só 12 pares de pega na mesa para poder atender e ligar onde a pessoa estava desejando falar. E muitas vezes a gente não conseguia atender todo mundo. Então aquele negocinho ficava tocando, e brrr, brrr, lá, aquela chapinha lá tremendo. E às vezes também a gente não conseguia dar o término da ligação a tempo. Por exemplo, você queria falar na Santa Casa, você falava. Aí você queria falar em outro lugar, você manivelava o telefone e caía na Santa Casa de novo, porque a telefonista não tinha desligado ainda. Já estava plugado lá ainda. Estava plugado lá ainda. Então, era meio complicado. Alguns entendiam, né, e viam que era difícil trabalhar, mas a maioria não entendia, não. E a gente levou bastante nominhos assim lindos, né, por causa disso. Mas foi bom, foi uma experiência e tanto. E a gente tinha que saber o número do telefone de cor. Eu quero falar no escritório Alfa. Você tem que saber o número do escritório Alfa e plugar lá, entendeu? Se você não soubesse, alguém ali na mesa tinha que saber. Porque senão tinha que consultar na lista e aí demorava mais tempo. Não, a gente nem tinha lista, né, Irá? Não tinha lista. Não tinha lista local. Muitas vezes faltava pega, né, para a gente atender o pessoal. Porque tinha aquela quantia, muitas vezes acabava. Você não tinha, e o pessoal não entendia isso, entendeu? Achava que ele está chamando, tem que, né?
E aquele negocinho, aquela chapinha caía e ficava... bzzz. E era um negócio totalmente manual, né, Iracema? Eu queria que, para a pessoa poder entender, lá em casa a pessoa rodava uma manivela no telefone, é isso? E aí meio que essa ligação, né, ela acabava caindo nessa central onde vocês estavam, é isso? Sim, caiu uma chapinha, a gente tinha, a posição era um quadrado, vamos por assim, e tinha várias chapinhas com números de telefone. Então ele chamava lá a chapinha dele, correspondente ao número da casa dele, caía, né, Celina? Então, aí a gente tinha 2 pares de pega, um para o lado de dentro e um para o lado de fora. O de dentro a gente atendia e o de fora a gente completava a ligação. Entendeu? Muitas vezes, né, faltava, não tinha como. E aí a gente ligava, dava o toque, né, para cair, né, para a pessoa chamar, tocar na casa da pessoa. E é o que a Celina falou, muitas vezes a gente não dava para ficar observando, porque a gente puxando a chavinha para trás, a gente já percebia, sabia se tinha terminado ou não a ligação. Só que tinha muitas vezes que não dava tempo, sabe, de você. Como que era isso? Era visual que a ligação tinha terminado ou vocês acabavam meio que ouvindo o tchau, obrigado, então? Não, a gente entrava na linha, tinha a chavinha, você entrava, se você tivesse ouvindo a conversa, você já saía rapidinho. Se você não ouvisse nada, tá falando? Aí, então, estava esperando alguma coisa. Não, estou falando, telefonista. Se não respondesse nada, pronto, já acabou. Solta as pegas, entendeu? Então tinha que ficar testando as que estavam conectadas ali para saber se tinha acabado a ligação. Entrando assim direto para ver se estava falando, para você ter uma pega vaga, para você poder atender o outro que estava chamando já. É por isso que muitas vezes, né, Celina, não dava tempo da gente ver, sabe, atender todo mundo correndo, completar, e era muita loucura. E sem contar que virava um emaranhado né? Porque às vezes até acontecia da gente derrubar uma ligação sem querer. Entendeu? E aqui, Era muito emaranhado. aqui em Bariri, quantas pessoas faziam esse trabalho? Ai, quantas, Celina, que a gente era. Olha, é só contando, mas acho que a gente era umas 15, acho. 15 no total, é isso? A gente fazia turno, né? Tinha o turno. Tinha que ficar 24 horas por dia nisso. Não. Tinha telefonista de 4 horas e tinha telefonista de 6 horas. Então, por exemplo, eu entrava às 6 da manhã, eu trabalhava até às 10. Aí tinha aquela que entrava no meu lugar às 10 e trabalhava até mais 4 horas, até às 2 da tarde. E tinha as que faziam noturno. Entrava meia-noite e ficava até às 6. Entendeu? E, às vezes a gente precisava voltar, né, Irá? Porque faltava, tinha problema de saúde, então a gente trabalhava as 4 horas, descansava e depois a gente retornava para fazer, às vezes, mais 4. E nem tinha horário de descanso, né, Cê? Não tinha. Depois que passou as 6 horas, daí um tempo que nós começamos a ter 15 minutos de descanso. Porque senão era... direto. Então imagine você, coloca mais uma vez na tela aí, Mari, a imagem da telefonista de frente para aquele quadro lá, que acho que é muito impactante e impressionante. Eu não sei, acho que eu ficaria totalmente perdido numa situação dessa, porque é tanto buraquinho ali com os cabos para puxar e cruza daqui, cruza dali, vira um nozeiro isso aí, derruba a ligação, pede desculpa, põe de volta o pessoal lá. Meu Deus do céu, né? Eles achavam ruim. E xingava mesmo, né? O pessoal xingava a gente. Verdade. Ofendia mesmo. Celina, e quando a ligação era para fora da cidade? Quando a pessoa queria falar assim, por exemplo, em São Paulo, como é que funcionava? Quando a pessoa queria falar em São Paulo, ela falava, telefonista, eu quero fazer o interurbano. Para onde? Para São Paulo. Então, eu chamava Jaú. A gente tinha o circuito de Jaú. Encetava lá e dava sinal, a telefonista de Jaú entrava. Jaú, aí eu dizia, eu quero um interurbano para São Paulo. Aí já ficava com ela, entendeu? Eu já passava o meu assinante no circuito de Jaú. Aí ele passava as coordenadas para ela. Ele dava o número e tal. Só que a ligação não era completa na hora. Demorava, era congestionada a coisa. Demorava. Aí, então, a hora que ela completava a ligação, ela dava sinal, você entrava lá, a gente atendia assim, Bariri, ela falava, me liga no número tal, que ela já sabia quem queria falar. Ela dava o retorno, você ligava no número, aí ela entrava e falava, a sua ligação para São Paulo vai ser completada.
Nossa, isso demorava em quanto tempo, mais ou menos? Ah, para falar em São Paulo demorava, hein? Horas e horas. Meu Deus, imagina hoje a gente fica às vezes nervoso de esperar 2, 3 toques quando alguém liga pra gente ou quando a gente liga pra alguém. Imagina esperar horas e horas para fazer uma ligação. A gente conseguia fazer ligação direta para Itaju, Arealva, Iacanga e só, né, Irá? Só. Nós tínhamos circuito... Boracéia tem que passar por Bauru. Então, era assim, eu quero falar em Itaju. Aí você já encetava lá no circuito de Itaju, a telefonista de Itaju atendia, aí você pedia, me liga no número tal. Aí era mais rápido, porque o meu circuito estava, desde que o circuito não estivesse ocupado. Porque às vezes tinha mais gente querendo falar em Itaju naquele mesmo horário. Sim. E assim Arealva e assim Iacanga. Na época que vocês trabalhavam lá, quantos números tinha de telefone aqui em Bariri para vocês ficarem direcionando aí? Quando eu comecei, a gente tinha 2 mesas completas e tinha uma terceira mesa quase completa, quase 600 assinantes. Depois completou-se essa terceira mesa e nós tivemos uma quarta mesa. E aí tinha mais 40 telefones. Então, era 200 para cada mesa. 200 para cada mesa. E a mesa 1, um detalhe, era a mesa que mais se trabalhava, porque ali tinha... atendia o PS, que era você que chegava no balcão e queria fazer ligação. Mas ela tinha tudo ali. Santa Casa, hospital... Os primeiros telefones da cidade. Era tudo ali na mesa 1. Então, a quem sentava na mesa 1 se ferrava. Eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, que eu tô curioso. Vocês escutaram umas conversinhas meio estranhas também, não? Olha, na verdade, se você quisesse, dava para ouvir, só que não dava tempo. Verdade? Não dava tempo. Não tinha tempo sobrando. Não, tanto é que muitas vezes o assinante terminava de falar e ficava pendurado, porque não dava tempo. Entendeu? Era muito, você imagina, 600 pessoas para você atendendo. E, tipo assim, no domingo, ficava 2 moças, né, Célia? Então, não dava, entendeu? Era muita gente querendo, chamando... A pessoa, por exemplo, queria falar em São Paulo, ou Jaú, ou... Enfim, você ligava. Você dava o toque no circuito, tal, pedindo. Só que a telefonista de Jaú falou, olha, vai ter uma demora de 30 minutos, por exemplo. Só que a pessoa não tinha paciência de esperar. Daí a pouco está chamando de novo. Daí a pouco está chamando de novo. Entendeu? Então, se a gente quisesse, até dava para ouvir, mas não dava tempo, não. E vocês ficavam desconfiados? Olha o João é casado com a Márcia e tá ligando para Maria, já é a 3ª vez na semana. Ô, Diego, a gente quando entrou na Telesp, foi por concurso, né? E a gente prestou concurso, teve psicotécnico e teve a entrevista. E nessa entrevista é quase que um juramento com a mão em cima da Bíblia. Você não vai abrir nada, né? Aquilo que você ouvir. E, inclusive, quem fazia noturno, as pessoas morrem, né? E ligava da Santa Casa para casa de não sei aonde, não sei aonde. Então, sem querer, você ficava sabendo o que estava acontecendo. Ou a primeira pessoa a saber que tinha morrido alguém. Sim, a telefonista era a primeira pessoa. Só que você tinha que dar uma de... Fica quieta. Ah, você viu quem que morreu? Não, quem morreu? Você entendeu? Ou então, entre nós, sim, ali dentro, né? A gente conversar. Ah, entendi. Então era um voto de sigilo. Sim, tem um voto de sigilo. Então vocês não vão contar para mim mesmo isso aí. Você nem tinha nascido naquela época, não adianta. Ô, Celina, quanto tempo você trabalhou nessa função aqui em Bariri? Eu trabalhei 3 anos e 8 meses. Quantos anos você tinha nessa época? Eu entrei com 18 para 19. Entrou com 18 para 19, então foi até os 21, mais ou menos. Daí, com 22, eu me casei. Aí, fazia um tempo que eu estava casada, a Telesp automatizou, né? Aí, automatizou tudo e ofereceu transferência para as telefonistas. E foi aí que eu saí. Isso nós estamos falando por volta de que ano, mais ou menos, aqui em Bariri, quando começou a automatizar o sistema? Em 78, 79. É recente, vamos dizer assim, né? Mais ou menos, né, Diego? Quando você nasceu já era automático, não é? Já era. Mas eu tinha que ficar esperando de madrugada para entrar na internet, aquele internet de escada. Então, 78, 79. A senhora trabalhou quanto tempo lá, dona Sena?
Aqui em Bariri eu trabalhei acho que uns 2 anos. Depois eu fui para Jaú, fiquei acho que uns 4, 5. Eu trabalhei 24 anos e meio na Telesp. Na mesma função ou em outras funções? Trabalhei 19 anos e meio como telefonista entre Bariri, Jaú e Bauru. Depois eu passei para o administrativo. Aí eu fiquei 24 anos e meio lá. Qual que era a parte mais chata da função? De telefonista? Isso. Olha, sei lá, não. Para mim, depois que eu fui para Bauru, eu morei lá um tempo, viajei bastante tempo, morei, mas quando eu dependia de viajar, eram as viagens. Porque eu ficava mais tempo na estrada do que trabalhando, né, e do que em casa. Eu ficava na estrada, porque tinha dia de eu ter que pegar 3 ônibus para ir, 3 para voltar. Um daqui já outro, já o Bauru, depois circular, depois, né? Então era muito tempo perdido. Mas era gostoso, sabe? O serviço em si, né, Celina, era gostoso. E agora vem a pergunta de qual que é a parte que a senhora mais gostava de trabalhar como telefonista, além de ouvir a conversa dos outros. Brincadeira. A parte que eu mais gostava? Sei lá, é uma coisa que eu aprendi a fazer e gostava do que fazia, né? Gostava do que fazia, completar a ligação, muitas vezes ajudar, a pessoa ligava pedindo, né, pelo amor de Deus, você ficar empenhada naquilo, sabe? Quando ligava no 190 da polícia, por exemplo, né? Agora é 90, né? Mas como é que funcionava? Não passava por vocês? Não. Bom, só quando a gente estava aqui em Bariri, que então ligava no telefone da polícia, mas o 190 aí já caía direto, né, depois, não... Já era ligação direta, então. Pelo menos era mais rápido. A gente tinha assinante que a gente se empenhava. Tinha um pessoal de Jaú que estudava no colégio agrícola. E eles moravam naqueles lugares lá, Serra do Navio, mas cada coisa lá que, né? Então, eles ficavam, às vezes, eles iam de manhã em Jaú, quando eu trabalhava em Jaú, eles iam de manhã, chegava à tardezinha, eles não tinham conseguido falar ainda com a família, sabe? Então, a gente se empenhava ao máximo, né? Para fazer eles conseguirem falar, e pedia circuito, e pedia, fazia de tudo, sabe? Então, quando você vê que realmente, né, a gente tinha dó também, sabe? Que as telefonistas, eles são muito humanas, sabe? Muito humano o telefonista. Então, eles tentam ajudar. Tentava ajudar de todo jeito, sabe? Mas era um serviço muito gostoso. Eu, na verdade, eu deixei de ser telefonista porque eu adquiri LER. Aí eu tive que ser readaptada. A LER é lesão por esforço repetitivo, de tanto fazer a mesma coisa muitas vezes. Fazer a mesma coisa. Porque depois foi mudando tudo, né? Já não era mais nada de pega, de nada disso aí, né? Aí passou a ser que a gente tinha que procurar rodando uns negócios lá, e depois já começou no computador tal. Então, com o tempo, você vai adquirindo uma certa doença, né? De esforço repetitivo. Aí eu deixei de ser telefonista por isso. Mas eu gostava muito. Celina, me diz aí um fato que passou por você, que te marcou nessa vida aí como telefonista. Algo que aconteceu aí, claro, sem citar as pessoas envolvidas, mas algo que tenha acontecido que você fala assim, puxa, isso aqui eu levo pro resto da vida agora. Sabe o que me impressionava? Era aquela porta grossa, né, Ira, que tinha. Nós tínhamos 2 cabines. Então, a pessoa chegava lá no balcão e pedia o interurbano. A hora que completava a ligação, a pessoa entrava dentro daquela... Era um cubículo escuro, não tinha lâmpada, não tinha ventilador, não tinha nada, era um horror. A pessoa entrava lá dentro e podia estar o calor que fosse. E ela tinha que trancar, fechar a porta para ela poder ouvir, porque os circuitos, eles eram muito assim ruins. Tinha barulho, tinha chiado, as pessoas não se entendiam, sabe? Isso daí me marcou muito. Eu não gostava de entrar dentro daquele negócio lá, não. Era claustrofóbico o negócio. Eu não gostava, Isso daí me marcou. E outra coisa que eu não gostava também, que eu achava assim ruim, era... Eu sempre fui assim um pouco medrosa, fazer o noturno, né, que era da meia-noite às 6. A gente ficava praticamente em 2 meninas sozinha lá. A gente tinha que ficar. Qual que era o medo? Tinha algum medo de... O pessoal bater na porta. Ah, Tinha disso também? Sempre tem aqueles engraçadinhos que batem no vitrô, batem na porta, né? Aqueles que bebem um pouquinho a mais. E era só mulher que fazia essa função? Só mulher. E a gente ficava em 2. E era 2 moças, né? Era 2 moças. Não tinha um guarda para ficar ali na porta, para vigiar a gente, não tinha ninguém. E aí você tinha que abrir o PS, né? Às 6 horas da manhã, quando chegava a telefonista das 6. E muitas vezes estava escuro ainda, 6 horas da manhã. Então, eu não gostava desse horário. Mas a gente cumpria, a gente fazia.
E tinha alguma ligação que vocês atendiam e falavam assim, não quero falar com ninguém, quero falar com você, telefonista. Tinha uns negócios desse aí também ou não? Eu falei bastante com o meu namorado, o meu falecido marido hoje, quando ele trabalhava na loja do Cavalheiro Irmãos, o telefone lá era 363. E às vezes a gente estava sem muito serviço, né? E ele ligava e a gente conversava bastante por telefone, assim, ele na loja e eu lá. Mas assim, num horário de domingo, às vezes. Tá vendo? Sua ligação demorava por causa disso, viu, gente? Olha lá. De domingo, às vezes, ele ia fazer alguma coisa lá na loja, né? Sei lá, um serviço extra, ou então ele ia para falar mesmo, sabe? E a gente conversava, mas era assim, de final de semana só, porque durante a semana não dava, não. Não dava. E pra você, Iracema, tinha uns paquera assim que ligavam, falavam assim, quero falar com aquela telefonista na mesa 3. Não, porque meu marido, que é meu marido hoje, que já era, né, começamos... Não fica bravo, viu? É só estamos conversando do passado. Então, mas ele trabalhava em São Paulo, né? Então, quando ele estava aí, às vezes ele dava uma passadinha, ou às vezes ligava, não ligava, porque naquela época não tinha telefone em casa. Então, mas não tinha assim de ligar. Nessa época aqui de Bariri, não. Agora, depois que estava em Jaú, Bauru principalmente, esse molecada de orelhão, eu vou te contar, hein, meu filho. Era trote. Pelo amor de Deus. Depois, no fim, a gente tinha a Bina lá, né? E aí a gente falava, ameaçava que ia chamar a polícia, que sabia que número onde ele estava, sabe? Porque era demais. Os trotes, você não tem noção. E não era só criança, não, viu? Era homens barbados, eles, principalmente quem fazia horário da noite. Você ouvia cada coisa de arrepiar os cabelos, sabe? Esse pessoal aqui você só conhece por ouvir a voz, né? Do outro lado, telefonista, é assim que tem? Telefonista, aí vinha. Mamma mia. Era cada coisa, não? Cada coisa. Cada coisa que vocês não têm noção, gente, não tem. E tinha os bichinhos também que ligavam durante a noite, aquela época não era tão comum, né, como essa. E eles ligavam, eles falavam assim: "Ah, eu queria falar com você, telefonista. Só que eu quero que você me chama daquele animalzinho que corre pela floresta." Então, às vezes a gente brincava um pouco, sabe? Falava para ele: vai, seu viadinho, vai, não sei o que, ai, que gostoso! Era engraçado, sabe? Mas era assim, era gostoso. Tinha assinante que ficava bravo. Eu lembro uma vez que um assinante estava aguardando para ser atendido, uma ligação, não lembro para onde que era lá. Então, quando a gente chamava, por exemplo, de Bauru para São Paulo, de Jaú para São Paulo, a gente falava assim, o telefonista tapear o assinante, quer dizer que estava pronto o assinante estava ali e escutou. Tapear o assinante? Você não vai tapear eu coisa nenhuma. Vocês estão pensando o quê? Ninguém vai me tapear. Era uma sigla que vocês usavam. Não, era sigla, gente. Era tudo por sigla, né? Tudo por sigla. Então, tinha, assim, uns lances, sabe? Que você morria de dar risada, né? Mas tinha uns que eu vou te contar, hein? Não era brincadeira, não. Cada coisa, eu não sei. Agora vendo tudo depois de passado, dá para rir bastante, né? Dá para rir bastante. E tinha assinantes também, assim, sabe, que falavam um monte de coisa. Tinha uns nomes de assinantes, sabe? Que era muito engraçado. Mas foi gostoso, sabe? Valeu a pena. Foi muito gostoso trabalhar na Telesp. Depois na Telefônica também, não vou dizer que não, Telefônica também, mas a gente já falava, né? Quando passou para a Telefônica, a gente falava, gente, a mãe Telesp morreu. Aliás, põe mais uma vez, Mari, a foto das meninas aqui vestidas com aquele uniforme bonito que a Iracema gostava de usar. Eu amava de paixão. Eu tinha vontade de entrar dentro de um saco de lixo. Cada vez que eu tinha que sair para a rua, com aquela blusa laranjada, aquela saia azul. Jesus! Achou a foto aí, Mari? Eu não ia de uniforme na minha casa para a Telesp, mas nem por decreto. De jeito nenhum. Verdade? Eu me trocava lá. Mas tinha vergonha? Eu tinha, sei lá, eu achava horrível. Bom, primeiro que eu não gostava de usar saia, e tinha que usar, porque o uniforme era saia. E segundo que as cores também, eu vou te contar. Parecia um orelhão andando por aí, né? Porque Parecia um orelhão, é verdade. É verdade. Era a blusa laranja do orelhão, era a saia azul. Uma cenoura de saia azul.
Não, mas eu não gostava, não, sabe? Da cor do uniforme, eu não gostava. Você gostava, Celina? Eu nunca me liguei, nunca. E eu sempre fui assim, a favor do uniforme. Eu gosto muito de ver gente uniformizada. Muito. Eu gosto muito de ver gente uniformizada. Quando eu saí de carteira, primeira vez na rua, teve quem veio falar para mim se eu não tinha vergonha. Eu falei, vergonha do quê? Porque eu saía uniformizada, certinho. E daí na Telesp ainda era uma sainha, eu achava legal, Ira, eu não achava ruim. Eu atravessava o jardim, eu morava ali em frente ao Domingos Fortunato, ali na Tenente Peliciotti, eu atravessava o jardim para ir na Telesp. Tudo uniformizado. Tudo bonitinho. Eu ia. Eu levava meu uniforme lá, eu me trocava. E a dona Dalgisa, se ela estiver ouvindo, né, que eu adorava ela, mas... Ela era a chefe lá de vocês. Ela era a chefe nossa aqui de Bariri. E ela usava uniforme? Ela usava também. E acho que ela É aquele uniforme diferentinho que tá lá na foto, é isso? Cadê a foto? É igualzinho? Igualzinho. E acho que ela sabia que eu não gostava, sabe? Então ela mandava eu pro correio. Eu queria morrer. Já que você não quer ir depois do expediente, você vai durante. Às vezes eu falava para ela, posso trocar de roupa? Você acha que pode trocar? Você tem que ir de uniforme, você está em horário de serviço. Mas foi gostoso, né? Só que a gente era assim, como você vê que eu brinco muito, naquela época eu brincava muito mais, né? Então a gente era uma turma, eu, a Silza, a Vania, aquela cambada, meu Jesus, já era muito bom. Meu Deus. Que Elas legal. aproveitaram mais porque elas foram embora, né? Elas foram embora, ficaram em Jaú, ficaram em Bauru. Agora eu trabalhei só aqui em Bariri, mas o nosso pessoal era bem divertido. E a gente podendo fazia uma reuniãozinha, tanto que você vê a foto com o bolo aí, deve ser alguma confraternização. É, muita Coca-Cola, isso é importante, sem cerveja. Nada de cerveja. A gente era muito novinha, né? E outra, os jovens naquela época, pelo menos, não bebia. Era só refrigerante mesmo, não tinha... Que legal, né, gente? É bom conhecer um pouquinho dessa profissão, essas histórias também sendo contadas e ver que, gente, se você acha que é difícil hoje ficar esperando o seu contatinho responder uma mensagem, a gente manda. Hoje é assim, viu, Celina e Iracema? Vocês que estão nessa fase aí da telefonista, hoje a gente manda uma mensagem pro contatinho, eu mando para minha esposa mesmo, por exemplo. E aí demora para filha da mãe ver lá e ficar o azulzinho assim. Mas se demora 1 minuto já fica bravo, né? Quem dirá se fosse naquela época, não? A Natália fala, não adianta você mandar mensagem para minha mãe, ela não vê. Não adianta você ligar para minha mãe, ela não atende. Calma que eu estou redirecionando aqui pela telefonista, calma. Não adianta. Então, eu acho assim, sabe? Eles acham que hoje é difícil a coisa, né? Difícil, né? Naquele tempo, sim, era difícil. Vocês se atrapalham com essa tecnologia mais rápida hoje, mais instantânea, assim? Sim. Eu tenho dificuldade. Eu me viro um pouco, mas você é prova disso, né? Que eu tenho dificuldade. Só que a juventude, eles não entendem isso. Eu vejo os meus filhos, eles... Ai, mãe, você não aprende, não é, gente? Você não aprende. Eu falei, caramba, burro velho não pega a marcha, é difícil. Mas a gente apanha um pouco, né? Que legal, gente. Bom, Iracema, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu acho que foi muito bacana bater esse papo aqui, dar umas risadas, foi bem legal. Obrigado, viu? E a gente é que agradece, né? Porque a gente lembra, é gostoso, né? A gente lembrar daquele tempo. Nossa, era tão gostoso, meu Deus. Porque na Telesp eu casei, tive meus filhos, tudo, sabe? Então foi um tempo... Você está com quantos anos hoje? Hoje, o mês que vem eu faço 62. Você tá nova de tudo ainda, nem faixa de risco ainda é. Não, mas a gente foi assim um período difícil, porque era tudo mais difícil, né? Naquela época, principalmente para gente, que nem eu que viajava para Bauru, era muito difícil, né? Trabalhava sábado, domingo, feriado, não tinha Natal, não tinha... Era assim, o que coincidia. Entendeu? Não tinha, né? Você está escalado para trabalhar, você tinha que trabalhar. Não adianta. Então, hoje eu penso, eu falo, nossa, que dó. Quanto, né, que os filhos ficaram sozinhos, Natal, Dia das Mães, isso, aquilo. Mas tudo passou, né? Tudo passou e valeu a pena, graças a Deus. Foi bem assim, foi uma experiência muito boa de vida que nós tivemos, sabe?
O bom é olhar para trás e ver que valeu a pena. Celina, obrigado pela participação também. Obrigado por receber a gente aqui na sua casa, para bater esse papo, contar a história, dar risada. Acho que foi um momento importante para as pessoas que estão em casa poder relembrar ou entender um pouquinho dessa profissão lá de trás, nem tão de trás assim, mas lá de trás, e também entender como é que isso evolui rápido também, né, Celina? Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Diego. E foi bom porque eu fui atrás de achar as fotos e a gente começa a ver e relembrar. E hoje conversamos bastante pelo Zap, eu, ela e outra que está em Itaju. Então foi bom para mim também relembrar tudo isso daí, né? Tem coisa que a gente não lembra mais, nem pensa. E numa dessa a gente volta, né? Passa um filminho assim. Nas fotos é que não deu tempo. Mas eu tenho certeza que o pessoal que está em casa pôde entender um pouquinho dessa história aí através das fotos que a gente conseguiu, também através de internet e fotos reais que elas passaram para a gente aqui também. Eu tenho certeza que o pessoal conseguiu entender um pouquinho dessa profissão. Quando você ouvir falar de manivela, dependendo da sua idade, você vai lembrar da dança da manivela. Mas dependendo da sua idade, você vai lembrar do telefonista. Não é? Então é isso, gente. Com imagens de Mari Cristianini e Diego Santos, junto dessas duas simpatias aqui, a Celina e também a Iracema, para a Bariri Rádio Clube.